Hoje a gente vai ter aqui um papo muito legal que vocês já estão me pedindo, há tempos. A gente tá esperando aí o Jean entrar, ele já deve estar entrando. E vai ser sobre harmonização. O Jean acabou de entrar. E é um papo que vocês pedem há muito tempo e ficam pedindo. Então hoje a gente vai aqui bater um super papo com ele. Vou estar chamando ele aqui para estar entrando aqui com a gente. Vamos lá. Aê, chegou o Jean, que tava tão ansioso que até queria entrar uma hora antes. Tudo jóia? É que realmente, aqui as lives que eu fiz, sempre eu peço para ser às 17 por causa do fuso horário, e na minha cabeça era 17, mas depois eu lembrei que era às 18. Fala a verdade, você tava querendo logo entrar aqui, bater um papo, falar com todo mundo. Essa Mas questão é do fuso verdade, horário. eu passei o dia pensando na live, falou, vai ser bacana, o que a gente vai falar, como vamos falar. Muito A gente bom. já bateu um super papo, fez uma live privada já, né, Jean? Eu e você. Muito bom. Tudo jóia? Tudo jóia, tudo jóia. E eu tava falando aqui com o pessoal, eu geralmente faço live um pouco mais tarde, mas meu fuso horário do Brasil é muito pertinho, então eu costumo fazer um pouquinho mais tarde. Mas avisei para todo mundo e as pessoas estão entrando. Tava falando Que aqui que legal. esse papo de harmonização já é velho, né? Que todo mundo fica, sabia, harmonização, harmonização. Assim que hoje o Jean vai, graças a Deus, falar sobre harmonização aqui com a gente. E eu vou estar falando um pouquinho da etiqueta, não é isso? Então agora começa aí com você. Passo a bola. Que legal. Muito bom. Bom, boa noite para todos vocês aí no Brasil, né? Não, ainda boa noite já. Por estar no inverno já deve estar até escuro. É verdade, é verdade. Aqui acabou de escurecer agora às 11 da noite. Estava um pôr do sol lindo às 10 horas. Muito jóia. Então, Então, esse assunto é bacana, né? Como nós comentamos hoje pela manhã. É muito interessante falar com as pessoas, vendo de um lado cultural, de um lado bom senso, né? Toda essa história da mesa, do serviço, né? Da harmonização, onde entra o que nós chamamos aqui na França Mevin. Mevin significa, vamos dizer assim, não tem uma tradução para o português, mas seria realmente, porque aqui tamanha a importância o vinho se encaixar com o alimento, a gente tem essa expressão, né, o accord mets et vin, né, que é o acordo entre o sabor, o que vai como nós vamos nos alimentar, e o vinho, que no Brasil chamam de harmonização. Aqui a gente não usa muito o termo harmonização, né, porque a ideia não é harmonizar, a ideia é combinar, a ideia é que seja perfeito, né? Harmonizar é uma coisa que a gente não usa muito, né? Talvez a gente use mariage, casamento, a gente usa muito mariage, Maria. mariage entre um prato e um vinho. Em espanhol também é mariage. Eles falam É, mariage, muito, muito, muito. legal. E tudo começou, acho que você lembrou, né, de falar comigo e tal, por aquela pergunta que eu te fiz dessa questão da harmonização da entrada e tudo isso. E aí saiu essa ideia também. Acho que te startou aí, né? De Sim, tá falando comigo. eu acho que então, como a gente falou hoje de manhã, nós temos paradigmas, né? Muito assim, muita coisa que as pessoas não sabem, que seria interessante abordar hoje, justamente em relação à cultura, né? O porquê de certas coisas. Porque as pessoas fazem algumas coisas simplesmente porque está num livro, simplesmente porque está num jargão já da etiqueta ou da mesa, né? E não sabem por que fazem, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os próprios alimentos, né? Muita coisa a gente não sabe
o porquê a gente faz ou a gente consome, o porquê que a gente tem que ter aquilo, né? É uma coisa que pode ser até absurda. Então, vamos citar, por exemplo, o escargot, vamos citar o cogumelo, os champignons, vamos citar o foie gras, né? Tudo isso que está na boa mesa, que está nossa, né? Os grandes queijos, os queijos, um camembert. Camembert é queijo podre, gente. Mas é delicioso. Ninguém quer comer camembert. Se eu pegar um roquefort, você vai falar que é gostoso um roquefort? Não é. A primeira vez que você coloca na boca, não é. Né? É o seu psicológico que diz que aquilo é bom. Né? Um vinho tânico, ácido, hoje ninguém quer. Hoje só querem vinho tecnológico, docinho, frutado, né? Ai, frutadinho. Ah, não, um vinho frutado é uma porcaria. Vinho frutado não tem nada de interessante dentro dele. Não é alimento. Né? O vinho tem que ser tânico e ácido. Um grande vinho. E é ruim. Então, tudo que está na alimentação do europeu tem um porquê. E as pessoas não sabem esse porquê. Eu fiz muitos estudos sobre esses porquês. Né? Porque eu não fico só ali no é assim, vamos fazer assim. Não. Então, lógico, tenho referências, tenho meu pai, tenho meus tios, né, tive meu avô, que tudo isso está no meu sangue por ser um franco-brasileiro e conhecer as duas culturas. A cultura da França eu conheço na raiz, porque meu pai perdeu a minha avó na guerra, meu pai comeu cogumelo matando o cachorro para fazer uma sopa para saber se aquele cogumelo pode ser comestível ou não. Então, eu tenho na minha raiz o sofrimento da guerra, eu tenho no meu sangue, e todos os alimentos que hoje a gente fala com pompa, o meu pai não pode ver. Não é que não pode ver, ele vê, ele come, mas a lembrança que ele tem de um foie gras é de ter que colocar no seu pato, no seu ganso, com um funil, terra, né? Água com terra, para dar a cirrose no pato, para o pato ganhar 2 quilos a mais de gordura, né? Para poder ter alimento, para ter alimento gordo para o frio. Né? Os queijos, se você pegar a história de cada queijo, era esconder o queijo e sair, porque estava tendo invasão, estava tendo bombardeio. Você voltava, aquele queijo estava naquela condição, aquela podridão, aquele cheiro horrível dentro da cave. Né? E aí, imagina, se chegasse, você pegava o mais velho e falava, vai, come você. Né? Ele comia e aí ele estava às vezes com uma úlcera, uma dor no estômago, aquilo melhorou. E você vai passando isso. Né? Você vai passando de geração para geração. Olha, eu comi, fez bem e tô vivo. Dá para guardar, dá para estocar. Dá para estocar. Agora não é só o leite apodrecendo ali. Né? Então é tudo isso que é interessante as pessoas saberem em relação à harmonização e fugir dessa... Entrando no seu lado, né? É maravilhoso o seu trabalho. Eu adoro o seu trabalho, eu faço parte dele também. Aqui, quando eu recebo as pessoas, ou a minha vida... em torno das grandes mesas da França, né? 3 estrelas, enfim, conheço e sou amigo dos maiores chefes daqui da região. Então, mas eu sei a verdade. Eu sei o que é aquilo, eu sei o porquê, a gente sabe. O porquê comer uma écrevisse, por exemplo. A écrevisse é uma lagostinha que dá no Rio, aqui na Saône, que você vai no Lameloise 3 estrelas Michelin, você vai comer um tartar de écrevisse. Ninguém sabe o que é uma écrevisse. Uma lagostinha do Rio. Que não tem nada ali para comer. Você tem que tirar uma carne ali, você para tirar alguma coisa, imagina, né? Então você acha que as pessoas querem comer isso? Não, mas o pobre comia écrevisse. Porque era o que achava, era que nem o passarinho buscando ali, ciscando o dia inteiro para ver se acha uma minhoquinha. E o écrevisse acabou se tornando algo... Uau! O luxo do luxo. Né? Hoje... Gabi, eu não tô ouvindo o seu som. Não? Peraí, então. Vê se agora você está me escutando. Tá me escutando? Não. Ué? Pessoal, deixa eu ativar o comentário para ver se eles estão me escutando, que eu tirei o comentário
Deixa eu ver. Gente, vocês me escutam? Que o seu áudio ele oscilou aqui para mim. Melhorou? Gente, vocês estão escutando? Vamos ver aqui se o pessoal tá escutando. Gente, coloca aí que vocês estão... Tá, estão me escutando. Então, ó, eu vou desativar de novo o comentário para não ficar no rosto do Jean. E aí, perguntinha, vocês vão lá e colocam lá no pontinho de interrogação, tá? Então, vamos lá, desativar de novo, que assim fica... Você voltou a me escutar, então, agora? Sim, perfeito. Então, tá bom. Vou colocar o celular aqui mais pertinho. Hoje a gente estava falando e você me contou uma coisa que eu realmente não sabia. E eu acho muito legal compartilhar aqui com eles, porque essa semana eu dei aula sobre a parte do menu e das alterações, né? Ordem, entrada, prato principal, sopa. E tem muita variação. E isso vai variar de país para país por uma função simples, por uma questão simples, cultura, né? E hoje a gente batendo naquele papo, você falou da questão do queijo. E quando a gente pega um menu formal e, né, aí da Europa, a França, sempre servem os queijos depois do prato principal. E realmente é uma coisa que às vezes a gente não se atenta ao porquê que serve o queijo. E o pouco que eu estudei da gastronomia, muito pouquinho mesmo, muito básico, sempre tem uma ordem, né? Por exemplo, o gengibre lá na comida japonesa é para limpar o paladar, enfim. Tudo vai ter um porquê. E do queijo eu não sabia. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante de saber essa história do queijo. O porquê do queijo depois do prato principal. Uhum. Legal, realmente. O queijo, eu não aconselho no Brasil ter queijo depois da refeição. Né? Em nenhum lugar quente, na verdade, e em nenhum lugar onde, por lei, não é autorizado ter leite cru. Tá? Então, onde você tem os queijos pasteurizados, saibam que isso não é queijo, saibam que isso é plástico. No Brasil, eu não como queijo, porque não é queijo, gente. Ou você... Bom, quando eu era pequeno, meu pai sempre buscava queijo em fazenda, a gente sempre teve uma vida de sítio, meu pai sempre esteve envolvido com a terra. Apesar de ser um diretor de uma multinacional, sexta-feira era ou ir para o mar ou ir para a terra. Então, a conexão era muito forte, eu me criei na terra. E então voltava para casa para a semana com queijo, com doces, com tudo, mas da terra, de verdade, de fazenda. Né? E até hoje tem, quem vive próximo de fazenda, tem o queijo de verdade, tem o queijo que é feito ali com o leite cru. Agora, esses queijos, não adianta você achar que você está abafando porque você está comendo camembert président, porque aqui na França ninguém come président não, tá? Isso é queijo de exportação. Tá? Manteiga président, prefiram a aviação ou a do fazendeiro, porque isso é plástico. Você está pagando uma marca, jogando dinheiro fora, comprando dinheiro que foi importado em euro. Caramba! Traduzindo aqui, gente, ele está falando da marca Presidente, português claro, né? Porque você falou com seu sotaque. Não é dela que você está falando? O verdadeiro queijo, ele tem que ser de leite cru. Então, nunca sirvam em um jantar, vai ser, nossa, no meu jantar, no meu casamento, teve foi à la francesa, né? Então, entrada, prato, queijo, sobremesa. Não, se você servir queijo aí no Brasil depois, você vai estufar todo mundo, ninguém aguenta comer aquilo, porque como vai comer sobremesa depois? A função do queijo, resumindo, na Europa, não é simplesmente porque é gostoso. Até porque os queijos que se come depois da refeição na Europa, nós estamos falando dos antigos, tá, gente? Estou falando para vocês de realidade, do porquê, como nasceu. A coisa que o pobre fazia. Isso não é luxo. O pobre come queijo depois da refeição na Europa. Não é o rico. Isso não é coisa dos reis que hoje tem que continuar fazendo com aquela pompa. Não. Quem come queijo de verdade aqui na Europa é o pobre. O rico que está fazendo isso em restaurante, não sei das quantas, ou em cerimônia, isso aqui, ele não está fazendo o real. A verdade, quem faz, quem continua a tradição é o pobre. É ele que tem o queijo da terra. Comer queijo depois da refeição é porque nós temos bactérias e lactobacilos que vão fazer a nossa digestão. Essa é a função que o homem, na história, né, na sua sabedoria, nos seus erros e acertos, ele descobriu.
E isso continua sendo feito. Como o vinho está na mesa, é por ser alimento, é por ser antioxidante. O vinho não está na mesa porque é gostosinho, não. O vinho era ruim, gente. O vinho de verdade na mesa do pobre, ele era bebido por ser lei, por ser obrigado, porque aquilo dava longevidade. Tá? Então é uma tradição de longevidade, não é ser gostoso, não. Isso tudo é muito recente, a harmonização. A gente está falando, harmonização, a gente está falando de século XIX, final do século XIX. Tá? O sangue de Cristo, ele era um vinagre. O vinho da Santa Ceia era vinagre. Não pensem que era um vinho delicioso. Tá? Não existia técnica ainda para se fazer vinho com prazer. Aquilo ficava numa ânfora e avinagrava. Tá? Então, o queijo, a função dele é essa, gente. Para vocês aí, principalmente a turma da Fabi, cerimonialistas, meu conselho, é lógico, as pessoas gostam, tudo, mas vem casar na Europa, então. Vai para aí, né, Jean? Você recebe. Você mora em Natal, mora em Salvador, mora em Recife, em Manaus. Não é porque você tem grana que você vai fazer o casamento do século e servir queijo. Isso é cafona. Você está servindo plástico para a turma. Eu falo muito isso, da questão da cultura. E eu acho que às vezes eu sou até chata. As meninas que me acompanham, as meninas aqui, eu sempre fico falando, gente, a gente precisa entender que a etiqueta é cultural. É cultural, não tem jeito, não adianta. Por isso que tem tanta diferença. Vamos supor que... Vamos falar de um casamento, tá? A noiva é japonesa, vem 30 pessoas do Japão. Você acha que você está abafando, só que se não tiver ali uma toalhinha úmida, o japonês vai olhar esse jantar como uma vergonha. Então tudo é cultural, tudo não é... O brasileiro tem que começar a entender, a valorizar o que é dele e dá para fazer coisas maravilhosas no âmbito Brasil. Dá para fazer coisas maravilhosas. Se você pegar Natal, né? Natal é uma coisa que eu sempre dei muita risada. Né? Porque peru, frutos secos. Se serve fruto seco porque é a época na Europa. Poxa. Inverno, comida pesada. O Natal no Brasil tem que ser o quê? Tem que ser fruta, melancia, manga. Uva, calor, um peixe, né? Vamos fazer um peixe, um polvo, um sarapatel, sei lá, um vatapá, e festejar com o que tem na época, com o que tem. Porque mesmo aqui na França, gente, a alimentação não é o que eu quero comer, não é porque é chique. É o que tem. Eu tenho vontade de comer isso. Não, se não é o período, você não vai comer isso. Se não é a época. A vontade de comer ostra. Tem época para comer ostra. A época que ela está grande, a época que ela pode ser colhida realmente no tamanho ideal, na época que o sabor vai estar mais intenso porque a água está fria. Então, não é porque eu gosto de comer ostra que eu pago, eu mando. Quem tem talento, quem sabe o que é o sabor, quem sabe o que é... Tem que saber isso, tem que saber que época eu como isso. Então você vai estar comendo o alimento, vai vir... Então, mesmo aqui, por exemplo, a gente não vai comer pêssego no inverno, porque a gente sabe que veio da África, não é o pêssego francês. Então, tem o lado econômico também, onde o ideal é cada país proteger a sua economia. Por que você vai trazer quem está falando é um produtor de vinhos na França, tá? Que é um comerciante de vinho na França. Mas todo mundo sabe que eu já falei em palestras sobre harmonizações da comida brasileira e eu teria oportunidade de vender caixas do meu vinho se eu falasse, esse vinho vai muito bem com uma feijoada. Porque é o que me perguntam. O que vai com feijoada? O que vai... Eu falei cachaça, meu amigo. Isso que eu ia falar agora. Eu adoro sua sinceridade, Na verdade, não é nem sinceridade, eu acho que é sensatez, né? Acho que é por isso que a gente se dá bem, que é cachaça, simples. O que eu vou comer, igual você falou, né? Tô lá na Bahia com vatapá. Harmoniza com cachaça, amigo. Que vinho, que nada. Não, uma batida de caju, né, de jabuticaba, sei lá, uma coisa...
Quando eu vou para o Brasil, é isso. Eu não vou abrir um vinho da Borgonha no Nordeste. Não é? Então, de vez em quando, ótimo, muito bom, legal, mas não é o dia a dia. Não é a cultura, gente. Não é. Mas, a gente sabe que tem um vinhozinho aí que vai harmonizar bem com a cachaça. Dá a dica. Ó, com a cachaça, com a feijoada, vai. Vai. Tirando a cachaçinha, que é nossa, delícia. Elas estão querendo saber aqui. Sim. Vamos lá. Conta pra gente. Para harmonizar com a feijoada do Brasil, perfeitamente, só tem um vinho que eu achei até hoje, né? Que é um espumante de vinho tinto, de uva tinta. Que é raro, é muito raro, não tem facilmente. É uma técnica daqui dos monges cistercenses da Borgonha, que foi levada para uma região de Portugal, que em Portugal continuou, aqui pararam, que é a bairrada em Portugal. Então, eles continuaram lá, eles têm a feijoada deles, que é com feijão branco, e tem também o porco da bairrada, o leitão da bairrada, que é muito gorduroso. Então, por isso que se mantém esse vinho lá. É um espumante, como o champanhe, feito com método tradicional, segunda fermentação em garrafa. Só que ele é feito com vinho tinto, ele é tânico também. Isso ajuda a gordura. Limpar a gordura também. Eu sempre tenho uma teoria de que tudo que tem uma cor intensa, né, do vermelho, até no caso a feijoada é preta, né, quase preta, é lógico que um vinho branco não vai nunca harmonizar. Isso são coisas que eu sempre brinquei e acaba dando certo, né? Por cor aí, associação. Eu sou mais cor do que... Um dia eu vou escrever qualquer coisa a respeito, mesmo trabalhando com Pantone, com um gráfico aí, um prisma, porque para mim a cor joga muito em relação à harmonização. Muito mais do que os jargões. Olha que bacana. Então, é assim, esse jargão... Bom, esqueçam de cara essa coisa, carne branca, peixe é vinho branco. Isso aí esqueçam agora. Carne vermelha e é vinho tinto. Não. Isso não existe. Ok? Se eu pegar agora por exemplo, um frango, vamos pegar um perdiz, uma carne branca, e eu saltear uns cogumelos trompete de la mort, que são cogumelos pretos daqui, e jogar em cima fazer um molho e jogar em cima desse filé, desse peito de perdiz, por exemplo, eu não vou conseguir harmonizar com vinho branco. Tá? Depende então, da preparação do alimento, né? É muito relativo. Depende da preparação. Se eu pegar um peixe e fazer uma muqueca, né, colocar já algo lá do vermelho, colocar intensidade, uma pimenta, e pimentões vermelhos, aquela coisa intensa, baiana, eu já não posso harmonizar com vinho branco. Eu já vou ter que cair no vinho tinto. Então não é porque peixe que eu tomo vinho branco. Tá? Na verdade, tudo vai encaixar, mas nós temos a perfeição. Aqui na França nós buscamos a perfeição quando se fala de harmonização. Tá? Eu posso tudo, na verdade. E entra também... Até quanto, Jean, que você diria que entra a parte do gosto mesmo da pessoa? Que existem as indicações, igual você está falando, existem aqueles clássicos, igual você falou, esqueçam que isso daí não vai, que vai depender da preparação do alimento. Existem as indicações e até quando o gosto da pessoa pode influenciar a ser mais gostoso, menos ou não, é sempre aquilo? Olha, existe o hábito que vai jogar aí, e existe o psicológico, que vai jogar também. Tá? Então, como eu falei do jargão, tem pessoas que automaticamente, se eu fizer um filé de truta e fizer um tempero ou um molho para um vinho tinto, a pessoa vai achar estranho, ela não vai psicologicamente aceitar. Tá? Porque na cabeça dela, peixe é com vinho branco. Tá? E se eu fizer uma carne, por exemplo, um filé au poivre, ou com um molho de roquefort, de gorgonzola, vai pedir um vinho branco, essa carne vermelha. Um branco intenso.
A pessoa vai estranhar na hora, porque na cabeça dela, carne vermelha é vinho tinto. E aí, psicologicamente, ela não vai entender, ela não vai gostar já de cara. Por quê? Porque vai existir já de cara um preconceito. Cultura. Um preconceito aí, que joga. Se for às cegas, talvez a pessoa consiga. Porque ela não viu. Isso ocorre muito em degustações às cegas que eu faço. Então, às vezes, a gente tem um vinho que a pessoa conhece o rótulo. Então, sei lá, vamos brincar. Vamos falar de um Chateau Petrus. Vai. Se aquilo tiver na mesa aparente, todo mundo vai achar esse vinho extraordinário. Principalmente o leigo. Tá? Porque é um Chateau Petrus. Na cabeça dele, ele já vai. Chateau Petrus, 3.000 euros. É o melhor vinho de Bordeaux. E na cabeça dele, ele vai passar a melhor experiência da vida dele. E ele vai já preparar o celular. E ele já vai pensar no Instagram dele. E ele vai postar que ele está no melhor momento da vida, porque ele está na frente de um Chateau Petrus. Agora, por que esse Chateau Petrus não pode estar estragado? Por que esse Chateau Petrus não pode estar com defeito? Pode sim. É um vinho como qualquer outro. Ele só tem reputação de história, de lenda. Você está pagando etiqueta. Tem vinhos vizinhos, melhor ou superior, igual ou superiores, por 10 vezes mais barato. Então eu posso fazer duas coisas que eu já fiz em brincadeiras, em degustações. Ou eu posso servir às cegas um outro vinho, dizendo hoje vocês estão fazendo uma degustação de Chateau Petrus. Todo mundo vai se maravilhar. Né? Achar ótimo. Ou eu posso colocar um outro vinho numa garrafa aberta de Chateau Petrus e dar risada. É maldade essa, hein? Aí é maldade. Eu não sei qual é a mais maldade, vai. Ou eu posso abrir no meio de 3, 4 garrafas comuns, ou boas, lógico, garrafas. Para identificar. Um Chateau Petrus e com certeza a maioria, como é leigo, numa média, vai preferir os outros. E quando você abre aquilo, você fala, olha aqui, ó, 40 euros, 50 euros e 3.000 euros. Então, tudo isso joga muito. A harmonização, a alimentação, o sabor, todo esse mundo, ele joga muito com o psicológico. As pessoas hoje vão muito pelo ego. Tá? Então, quando você conhece a simplicidade das coisas, ajuda muito mais a você fugir do ego, a você não estar nesse meio do egocentrismo, da pompa, do prazer, que não é o prazer organoléptico, é o prazer da sua, da sua massagem. Né? Você vai se preencher de algo externo, vamos dizer assim. Então é por isso. E volta no assunto da mesa, da cerimônia, que, né, por que você vai fazer certas coisas simplesmente porque o seu vizinho fez? Por que você vai fazer certas coisas? Porque a sua prima casou dessa forma, eu vou casar melhor. Por que eu não posso fazer algo diferente e mais coerente ainda? Então, é isso. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, é o psicológico e também o lado habitual, o lado a pessoa está acostumada, então isso vai jogar. E elas sempre me perguntam, né? Eu falo sempre a elas que meu público é muito feminino, mas sempre tem os meninos, os homens que falam, ai, Fabi! Mas sempre me perguntam essa história de harmonização. E eu aprendi, e aí eu quero confirmar com você, um coringa, assim, vou receber alguém, quero fazer uma coisa bem bacana, e aí vale mesmo a regra do espumante ou champanhe, que é bem fácil de harmonizar, vai do início ao fim na refeição, é válido? Ou tem reticências? Ou não, é uma boa opção mesmo para quem está aí perdido e não sabe, não entende nada de vinho. E como é uma coisa bem básica, é válido essa máxima? É válido quando você não tem experiência para fazer. Depende, nós temos duas formas aí. Nós temos a forma não tem outra opção.
Porque harmonizar, você tem que pensar assim, o vinho que harmoniza com a refeição, e você tem a refeição que harmoniza com o vinho. Sim. Então você vai jogar das duas maneiras. Né? Então vamos falar os cerimonialistas, vamos supor que você tem um cliente que ele tem um estoque de tal vinho. Ele fala, minha filha vai casar e eu quero usar esse vinho. Se vira. É adequar a comida àquele vinho. Eu vou montar algo para aquele vinho e se bobear eu faço da entrada a sobremesa. Para aquele vinho. E vamos tomar esse vinho a rodo. Não tem por que mudar. É possível. Tá? Tem um caso aonde eu já tenho um menu e aí eu vou buscar os vinhos. Tá? Também pode-se buscar um vinho só para tudo. Ok? Seja branco, seja tinto, seja rosé, eu sou capaz de buscar e fazer. Tá? É uma coisa maluca? É maluca, mas pode. Vai ter alguma coisa que vai ter uma pequena disfunção, mas que passa tranquilamente. Realmente, o espumante, né, no caso, também temos o melhor espumante, entre aspas, porque hoje com o aquecimento global, o champanhe não faz mais um grande espumante, minha gente. Saibam disso também, tá? Muito complicado. É muito complicado fazer champanhe de uma época, de um período frio, que deu a reputação para a região de Champagne. Nós já estamos no aquecimento global e a região de Champagne só vai fazer grandes champanhes com alteração tecnológica. Uau. Tá? Em um período quente, Champagne não fazia vinhos espumantes, ele fazia vinhos tranquilos, vinhos como aqui na Borgonha. Vinhos tranquilos, para quem não sabe, é o vinho o comum, o tinto e o branco. Tá? Espumante começou a se fazer quando apareceu o período frio. Nós estamos falando de século XV, século XIV, século XV. Até o século XIII nós estávamos num período quente também. Só que aí nós vamos falar de história do vinho na França, aí já é coisa mais complexa. Mas é a minha especialidade hoje falar sobre isso e deslocar regiões onde se fazia isso, que hoje se faz em outro lugar. E, Por enfim, conta dessa... E então, o champanhe, ele vai harmonizar com tudo. Tá? Ele vai. Por quê? Porque ele tem o frescor, então o frescor já vai entrar no lado início, que é a boca ainda está se preparando. Né? Então, a boca está se preparando, a gente está falando de apéro, de aperitivo. Estamos falando de uma confraternização, né? Ambiência, né? Ambiente, bolhas, né? Perlagem. Então, você está ali, aquela magia toda. Depois a gente pode passar para a entrada, tranquilamente. Seja uma salada, seja um frutos do mar, seja o que for, como a entrada vai harmonizar muito bem, do gorduroso ao fresco, a folha, ou frutas, ou o que for. Frutos secos, o que tiver ali para brincar com essa entrada. Mar, terra, não importa, vai muito bem. Se a gente passar depois para o prato, vai ser perfeito, não importa como que seja. Né? Então, se eu fizer ali um bobó de camarão, vai ser muito bom. Se eu fizer uma feijoada, vai ser muito bom. Se eu fizer um cassoulet, vai ser muito bom. Se eu fizer um filé, vai ser muito bom. Um peixe grelhado vai ser bom. Tudo vai ser bom com champanhe, com espumante. A gente está falando de champanhe, mas vamos... Espumante, tá? Tem espumante no Brasil melhor que muito champanhe. Tem bom mesmo. Percam o preconceito. Então, o que importa é que seja autêntico, que não seja tecnológico. Aí já é outra história. Aí você vai pastar para achar. E aí, não é porque é champanhe que é um bom vinho. E aí, o que vai acontecer é que depois vai virar o queijo, vai muito bem, o champanhe também, o espumante vai muito bem. E a sobremesa, maravilhosamente bem também. Né? Então, se eu pegar um morango, se eu pegar parte de frutos amarelos, pêssego, melão, o que for, uma torta, um folhado, um mil-folhas, seja um creme pâtissier, seja o que for ali, vai o espumante englobar e ser muito bom.
menos algo à base de chocolate. Ali você matou. Ah, então quando a pessoa... Aí, olha que dica boa, gente. Então, quando quiser harmonizar e quiser usar o espumante, do início ao fim, não coloque em sobremesa de chocolate. Olha que dica Muito bacana. chocolate. Agora, se tiver um chocolate e frutas vermelhas, aí você pode pegar um rosé velho, um rosé muito intenso. Tem que ser um grande rosé, não pode ser qualquer um. Aí tem que ser um grande rosé. O rosé tem essa facilidade também? Eu estou falando de espumante, tá? Espumante. Ah, sim. O espumante e rosé. Ok. Não o vinho rosé. O vinho rosé, não. Tá? Então, olha aí que dica legal. E o vinho rosé, ele tem essa mesma facilidade? Porque eu também aprendi, há controvérsias, né? Enfim, que o vinho rosé, ele também é bem fácil de você harmonizar. O que eu vejo, eu não sei se é impressão minha, mas tá entre os dois. O rosé você está entre os dois, entre o branco e o tinto. E no frescor também. Também com uma temperatura mais abaixo. Também é muito fácil. Nós temos rosés e rosés, né? Hoje existe um mundo de rosé aí muito diferenciado. Você tem o rosé de Provence da moda hoje, que para mim eu não consigo colocar na boca. Não se parece com nada. É uma coisa nova aí que apareceu. Que eles chamam pele de cebola, aquela coisa clarinha, que isso para mim não tem nada que possa interessar ali. É a moda, a grande moda, principalmente aqui na França. O verdadeiro rosé, ele é rosé mesmo, tá, gente? Ele é quase um vinho tinto. Os vinhos tintos fraquinhos de hoje, feitos sem extração, um Pinot Noir aqui da Borgonha mesmo, moderno, ele tem a cor de um rosé de um período onde o rosé era de verdade. Tá? Então, o verdadeiro rosé você vai encontrar hoje pela Santavel, aqui na França. Os rosés da Espanha ainda mantêm muita tradição. Mas rosé de Provence, tudo isso são rosés que jamais não tem nada comercial. Já é o prazer, é só o prazer. Não adianta querer harmonizar nada com isso, que vai ser complicado. Mas o rosé, numa preferência assim, sei lá, um modo geral, eu vejo que, eu não sei se é impressão minha, mas eu vejo que o rosé, ele não é um vinho que desperte muito. Eu vejo mais pelo vinho tinto e pelo espumante, o champanhe. Mas não sei se é a minha sensibilidade, não sei se é porque eu tomo muito. Né? Não pode ser no Brasil isso? Aqui na França o vinho mais consumido é o rosé. Olha que interessante. Eu não sei, de repente essa minha percepção tá até errada também do Brasil, né? No verão é de garrafa. No verão, acho que em Paris, eu acho que uma pessoa toma 2, 3 garrafas de rosé por semana no verão, assim, brincando no aperitivo. No aperitivo. A vida do francês é o vinho rosé no verão. É o que refresca, é o que ele se sente bem, é o que ele gosta. É uma moda também, não era assim no passado, tá? Uma moda, principalmente começou em Paris, pelo parisiense, ali nos bistrôs, nas calçadas. Uma coisa que não faz parte do meu mundo, eu não gosto. Não é, eu sou muito tradicional, então para mim eu tenho os métodos dos antigos, porque tem um porquê você tomar vinho, não é para fazer gracinha. Então tomar vinho é o complemento alimentar mesmo. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou bem ler para você, que tem umas aqui bem interessantes. Olha, melhor uva para quem está iniciando? Você teria como falar aí nessa harmonização a melhor uva para quem está iniciando? Perguntaram aqui. Eu acho que isso aí depende da pessoa, não sei, depende do gosto. Sei lá, eu acho que é muito complexo. Como faz quem está iniciando em Bordeaux, num período onde não tinha venda de vinho? É complicado para mim essas perguntas, tá, gente? Eu não consigo falar a língua de vocês. Eu conheço a língua de vocês. A língua de vocês é a língua do Brasil, de um país que não é vitivinícola, e se toma de tudo, e se vende de tudo, e o profissional do Brasil, ele entende do vinho da Grécia, da Espanha, do Chile, da Argentina, do Paraguai, os falsificados, da França, da Itália, da África do Sul, da Nova Zelândia, ele entende de tudo. E no fundo ele não entende de nada. E o Brasil não é um país vitivinícola. Não. Então ele engole tudo. Ele engole tudo. E não engole nada. Autenticamente não engole nada. Então, assim, a resposta para quem fez essa pergunta não tem.
Se você é de uma região que faz... Se você está aqui na Borgonha, aqui você não tem escolha, você só vai ter Pinot Noir e Chardonnay. Eu acho que é meio complicado, depende de onde você está e também depende do gosto, depende da oferta, enfim. Aqui eu acho também... você não vai encontrar vinho de Bordeaux em nenhum restaurante. É a guerra. Ó, a região de Juazeiro, na Bahia, tem feito vinhos e espumantes. Tem notícias disso? O que você acha? Não pode fazer vinho. Não pode fazer vinho nesse trópico, só com tecnologia. É isso que eu pensei aqui agora. Eu falei, gente, Bahia, fazer vinho... Tecnologicamente eles fazem, mas é tecnológico. Mas aí vinho já parte pro outro lado que... Vinho de terroir você não pode fazer. Você não vai ter boas uvas para fazer um bom vinho. Então esse vinho passa por processos tecnológicos. Eu também achei estranho. Estão pedindo para você indicar um espumante no Brasil, brasileiro. Muitos. Tem a vinícola Larentes, que eu gosto bastante. Tem a Village Grando, onde eu tenho uma parceria, onde eu vinifico faço o Elephant Rouge, um vinho que eu faço aí no Brasil, né? O tinto. Só que lá eles têm um espumante maravilhoso. Em Santa Catarina, na altitude, a 1.480 metros, é um local onde tem o clima muito parecido com o daqui da Europa. É um clima continental. Neva lá, nesse período do inverno agora. E nós temos também o Cavagese, né, que é um chileno que trabalhou bastante em Champagne, enfim, que tem um conhecimento muito grande. E o Mário Geyse. Então, são espumantes que eu aconselho. Village Grande, Mário Geyse, Larentes. De pequenos. Procurem os pequenos que fazem artesanalmente. Então, te perguntando um vinho rosé. Aqui a gente teria algum? Vinho rosé procurem Tavel, apelação Tavel. Esse é o rosé, gente. O rosé da França é o Tavel. É muito raro de encontrar, mas vocês vão saber o que é um rosé. Uma opção? Já que é muito raro de encontrar aí uma outra opção? Tavel. Coloquem na internet rosé Tavel, T-A-V-E-L. T-A-V-E-L. As duas dicas. E uma harmonização com vinho, tem que ser com vinho, aí não foge do seu futebol, não. Imperdível, assim, que você falaria, gente, isso aqui é dos deuses, mais coisas que a gente encontra no Brasil. Vamos lá. A gente vai falar o básico do básico. Você morou muitos anos no Brasil, teve restaurante, assim que é fácil para você, vai. Tem jargões que não pode se deixar de fazer, que eu faço, né? Porto e chocolate, Roquefort e Sauterne, camarão e pouline Montrachet, ostra e chablis. São jargões assim que não tem como. Um pato recheado, um pato com uma grande canária e um bom Pinot Noir da Borgonha. Um bom taná do Uruguai com uma carne grelhada. São jargões que a gente não pode deixar de ter assim, no dia a dia. Um foie gras com um vendange tardive da Alsácia, um Gewürztraminer em vendange tardiva, licoroso, com foie gras espetacular, né? com uma cebola confitada, enfim. São coisas que não são tão simples, lógico, mas são jargões da harmonização. Imperdíveis. Com certeza. O escargot à la bourguignonne com um bom aligoté ou com um merceau já envelhecido. Uma poulet de Bresse recheado de trufas com um bom chassagne Montrachet velho também já dourado, vai ser maravilhoso. São coisas assim únicas que não podemos deixar de fazer pelo menos uma vez na vida. E eu tenho a sorte de brincar com tudo isso todos os dias. Qualquer dia desse eu vou pra isso. Você me espera que eu tô chegando qualquer hora dessa. Deixa eu ver uma comida bem brasileira, vai. Vamos falar. Tirando a feijoada que já falou, que você já disse. Deixa eu pensar aí. Bem típico, vai.
Mas para você é fácil, você já morou no Brasil, você é brasileiro, você teve restaurante, vamos lá. Não tá vindo na cabeça nada agora, só vem a danada da feijoada. Vamos para o Nordeste. Nordeste. Uma muqueca capixaba, por exemplo. A muqueca capixaba vai muito bem com o Pinot Noir e vai muito bem também com o rosé intenso. Esse Tavel que eu falei, por exemplo, vai muito bem com a muqueca capixaba. E os espumantes também vai encaixar muito bem. Vai encaixar com tudo. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quanto às uvas, a pessoa que falou da Juazeiro, que tá produzindo vinho, ele não comentou das uvas. É simplesmente... A uva pode ser boa, mas todo o processo de vinho a gente sabe que ela precisa, né, de um clima frio. Sim, né, para poder... É por conta disso, por uma questão... Uma videira precisa sofrer. Se eu regar, por exemplo, o vinho não é bom. Lá tem que regar. Um lugar que rega, Califórnia. Isso aí é tudo novo, gente. Isso aí nunca existiu vinho nesses lugares. Hoje existe vinho nesses lugares porque hoje nós temos tecnologia. Nós temos uma forma de adaptar. E essa adaptação ela tem que terminar no laboratório. Não é só o processo de ter uva. Não é só, então, mas qual o problema de regar? Não, problema nenhum de regar. Se eu rego, eu tenho uma uva muito aguada. Se eu tenho uma uva muito aguada, eu tenho uma uva que vai precisar de acidez. A acidez vai ser corrigida com ácido tático. Lembre de uma coisa, gente. Hoje, 85% dos vinhos que estão no mundo não são vinhos. É igual suco de laranja. Suco de laranja de caixinha não é suco de laranja, mas não está escrito ali outro nome. Está escrito suco de laranja. E o vinho, vocês pensam que é vinho. Cuidado, 85% que está no mundo não é vinho. É um produto de laboratório. É uma loucura isso. É uma loucura. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra... Vinho, quem faz vinho é a terra. A terra tem que ser perfeita. Aqui na Borgonha se faz vinho há 2000 anos porque é perfeito. O homem veio trazendo essa perfeição até hoje e a atmosfera ela é perfeita. Estou falando da Borgonha, não é bairrismo, tá? Nós temos o vinho. Uma prova que não é bairrismo é que o melhor vinho do mundo, para mim, ele é espanhol. Ele não é francês. Sério? Sim, com certeza. Qual seria esse vinho? Eu adoro muito a região de Iecla, que lá se faz um monastrel, 100%. E você tem a Rioja e o Ribeira del Duero, que são os mais conhecidos. Rioja, eu adoro o Rioja. A gente toma bastante aqui, é muito bom, muito bom. A Espanha é a região do mundo, é o país do mundo que mais preserva ainda as tradições do vinho autêntico. Que ainda não se vendeu completamente para o mercado mundial, ou seja, China, americanos, enfim. A França se vendeu, infelizmente. Ainda tem lugares... Ainda tem lugares que conservam, sim, mas é a minoria, né? Mas hoje tem que buscar, tem que procurar, tem que conhecer, tem que estudar. Tudo tem que estudar, né? Eu acho muito legal quando você traz essa parte da história, porque eu sempre busco muito, né? O porquê das coisas. Então, quando eu tenho dúvida agora, eu já sempre saio correndo para você, porque eu acho que é interessante a gente não só saber o que... sair repetindo, né? E entender o porquê e verificar. E tudo tem uma história por trás. Então, eu acho muito, muito bacana como a história da entrada, poxa, eu posso fazer uma harmonia com uma coisa tão doce na entrada, por que disso? Né? E entra aí uma série de coisas, então eu tô sempre correndo atrás de você. Mas como é um assunto muito, muito, muito... que desperta muita dúvida, muita curiosidade, essa história do vinho, da harmonização, né, ou da maridaje, enfim, é muito bacana. Mas você deu dicas aqui, ó, quem tava aí antenado, cor... Achei fantástica essa, que é uma super dica da gente sempre começar a procurar, harmonizar pela cor. E deu vários exemplos e, bom, deu dicas aqui, por mais que sejam clássicos, mas tá valendo, né? Fabi, tem uma coisa também muito importante, tá? Existe muito lado espiritual em tudo isso. Então, isso hoje, a minha profissão, ela é muito ligada à espiritualidade. Hoje eu sou um missionário. Eu não trabalho com isso e não tenho, modéstia à parte, esse conhecimento, porque eu estudei muito, ou busquei, ou não. Tem muito da sensibilidade.
Tá? Então, é uma sensibilidade, porque são coisas que, de repente, quando você me fala uma coisa, por exemplo, ela vem, tchum. Não é que eu busco porque eu li, porque eu me interesso. A pessoa que hoje ela está muito na técnica, ela talvez tenha que procurar outra profissão. Porque o vinho e a gastronomia é sensibilidade. Tá? É amor, é sensibilidade, é missão. Tá? Quem quer porque eu sou gerente de banco e de repente eu quero porque o vizinho falou para mim que eu cozinho bem montar um bistrozinho, você vai falir. Isso não é brincadeira. Eu acredito não é também. brincadeira, não é brincadeira de casinha. Tá? Então, ou você tem essa missão, porque eu poderia muito bem estar muito bem no Brasil como empresário, como eu era, e não, eu tive que largar tudo para vir lavar louça aqui. Mas eu sabia o porquê eu estava aqui. Eu sabia as pessoas que eu encontrei, que entraram na minha vida, foram espiritualmente. Enfim, então, esse mundo da harmonização, essa mágica toda, ela tem uma ligação muito grande com a sensibilidade e com algo maior. Porque toca. Não é algo que eu escrevo, que eu registro, que eu escrevo. Não, aquilo simplesmente toca. Um grande vinho, por exemplo, poucas pessoas hoje, nos dias de hoje, têm possibilidade de tomar. São vinhos únicos, são vinhos mágicos, são vinhos que eu trabalho. Você sabe que eu tenho uma cave no centro de Boni, onde eu vendo somente vinhos raros, vinhos de um século, vinhos... E um vinho desse, quem tem oportunidade de tomar, esse vinho não entra no âmbito do que fazem hoje para o comércio, para o business. Por exemplo, olhar embaixo de uma folha de papel, o brilho, o que você sentiu, o aroma. Mas é porque tem um toque de... Não. Se eu servir vocês um vinho desse, minha gente, vocês não têm palavra, você não consegue abrir a boca. Você simplesmente, como um beijo, por exemplo, como um tocar de mão, como um abraço, é como isso. Você silencia. Um vinho espiritual, você silencia. Um vinho que não é de etiqueta, que não é de supermercado, você não tem palavra para dizer o que ele é. Você se conecta com a lenha e acabou. Com todas as pessoas. Um vinho, por exemplo, de 1930, um grande ano, 1932 ou 1934, um Borgonha de um grande ano, você para tudo. Quem teve naquela vinha ali com o cavalo naquela época, vem te procurar, porque fala, você está tomando a minha garrafa, me dá um pouquinho. E tudo para ali naquela mesa. Tudo para, como uma mesa redonda mesmo. Não tem palavra. Por falar em mesa redonda, você comentou uma coisa comigo hoje, pena que está acabando já a nossa live, que eu achei fantástica. Que aí na Borgonha tem jantares que são servidos ainda, e onde as pessoas vão degustar somente com a faca. Eu fiquei com isso na cabeça, achei o máximo. Você falou de tempo, eu voltei, né? Lembrei. Aqui sim, tem pessoas que relembram muito a era medieval, né? Então, um chevreuil, por exemplo, uma caça, um javali, as pessoas comem com a faca, as pessoas que são da terra mesmo, os talheres eram uma faca, né? Era só uma faca, cada um tinha a sua faca, não tinha garfo. Não. Então se comia com a mão e cada um tirando o seu pedaço. Isso é muito bacana. O vinho é servido em copos de couro. Então, tem sim. Né? E nós temos aqui o maior serviço da França, o melhor serviço da França, no Château do Clos de Vougeot, que é a ordem que eu faço parte dos Chevaliers de Tassevin. Então, ali é servido um banquete único na França, que ele não é divulgado, ou você tem uma condição socioeconômica e cultural para estar lá, mais cultural do que as outras duas que eu anunciei, ou você nunca vai estar lá, não é grana. Né? Então, bons relacionamentos, conhecimento, cultura, e estar no momento certo e na hora certa, para você estar num jantar dentro do Château do Clos de Vougeot. Então, são servidas 600 pessoas, cada serviço em 3 minutos. Incrível.
É uma brigada gigante e nós fazemos 16 refeições lá, em 16 sábados do ano. Então, que aí são chamados de capítulos. Então, nós temos 16 capítulos no ano, que esse ano, depois da guerra, é o primeiro ano que não vai ter todos os anos, todos os meses, né? Por conta do Covid. Então, está me fazendo falta já. 18 de setembro já está marcado. Não, eu achei incrível. Então, é um lugar mágico, é onde o vinho nasceu, né? Onde os monges circenses criaram as técnicas de viticultura e de enologia. Isso nós estamos falando de São Bernardo, nos anos 500. E depois isso foi saindo para outras abadias da Europa, todas essas técnicas. Então, ali, como é o centro de tudo isso, é ali que tem a maior ordem do vinho no mundo, Chevalier de Tativant. Tem até a musiquinha famosa, Chevalier de la Table Ronde, goûtons voir si le vin est bon. É uma música muito conhecida, para quem é do vinho conhece. É o que a gente canta lá, que é a música que os cavaleiros da Tábula Redonda, quando chegaram para provar o vinho da Borgonha, fizeram essa música, né? Enfim, aqui tudo é coisa de muitos anos. Eu estava vendo o vídeo que você me mandou. É incrível a parte deles arrumando a mesa, né? A parte assim, uau! E obviamente com as réguas é impecável, uau, que incrível, que incrível. É muito bacana, tudo simétrico, milimetricamente simétrico. Eu gosto muito de tudo isso, Fabi, mas você sabe um pouco, pelo que a gente já conversou, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tem o bom senso para tudo isso. Então, não é porque isso é lindo, maravilhoso, ou porque que eu vou fazer sempre. Não, eu tomo vinho aqui, por exemplo, se eu vou decantar um vinho, o ato é só de separar a borra do meu vinho. Então, eu faço isso, por exemplo, ou numa outra garrafa, ou eu faço numa jarra de plástico, eu faço em qualquer lugar. Eu sempre lembro daquela live que você tinha explicado tudo. E nossa live está acabando por falar nisso, falta um minuto. Que você explicou, e a pessoa perguntou, tá, então qual é o melhor decanter? Uma jarra de abacaxi de plástico. Jean, muito obrigada. Tá acabando o tempo, tá aqui, esse reloginho começa aí, ao contrário, me dá uma agonia. A gente tem muito o que fazer, né? Quem tiver dúvidas, quiser falar comigo sobre a Borgonha, acessa o meu site, que tem na bio aí do meu Instagram. E é um prazer estar com todos vocês aí. E o Jean, ele faz, gente, excursões, né, na Borgonha, e tudo isso é incrível. Como ele falou hoje, piquenique no vinhedo. Meu Deus, eu chego a tremer. Eu tô doida para acabar logo essa pandemia, poder viajar, e eu vou para aí para fazer tudo isso. Mas é um prazer sempre falar com você. Suas dicas são sempre valiosas. Eu olho aqui o reloginho. Um beijo enorme no seu coração. Boa noite. Legal, um beijo enorme na sua princesa linda, que ela é uma gostosa. E a gente vai se falando. E, gente, obrigada. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Obrigado.